Olá, esse é mais um Momento Bancário. Eu sou a Valesca, secretária de Saúde e Condições de Trabalho aqui do Sindicato dos Bancários, e hoje a gente vai falar de um tema muito importante para os trabalhadores, que é a questão do assédio moral e da saúde nos locais de trabalho. E hoje eu tenho dois convidados aqui, uma é a Mércia. Olá, Mércia. Olá, boa noite a todos, boa noite Valesca, boa noite Sérgio. E eu estou também aqui com o Sérgio Francisco, que também, tanto a Mércia como o Sérgio são dirigentes aqui do sindicato e funcionários do Banco Itaú. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Valesca, boa noite, Mércia, e a todos que estão nos assistindo. Então, a gente está aqui hoje para falar, como eu disse, do assédio moral e da saúde, né? Lembrando que a gente está no mês de abril, e o mês de abril é um mês simbólico para a saúde, é o mês abril verde que a gente fala, né? A gente teve o dia 7, que foi o Dia Mundial da Saúde, e temos agora o dia 28, que é o dia em memória das vítimas de acidente de trabalho. Infelizmente, nos bancos, hoje a gente vê muito acidente de trabalho. Isso vem crescendo com o passar do tempo por conta da cobrança de metas abusivas, da pressão nos locais de trabalho. E a gente está aqui hoje para bater um papo e falar dessa realidade dentro do Banco Itaú. Na semana passada nós tivemos uma atividade de protesto e o sindicato vem recebendo muitas reclamações, denúncias da posição do banco nos locais de trabalho, principalmente nas agências digitais. E a Mércia que está aqui, e ela vai estar falando para a gente um pouquinho da realidade das agências digitais no Banco Itaú, né, Mércia? Como que é? O que está acontecendo que os bancários estão reclamando tanto para o sindicato, estão denunciando tanto? Olha, são coisas que muito tristes, sabe, Valesca? Quem está na agência digital hoje está vivendo um momento de terror, né? Com metas abusivas, ranking, célula de consórcio. Você sabe, Valesca, como funciona a célula de consórcio? Mais ou menos, é legal você explicar para o pessoal de casa como que funciona. Então, a célula de consórcio, basicamente, eles colocam as pessoas dentro de uma sala e a pessoa só sai da sala ali depois que fazer aquele produto. Normalmente fazem grupo, os gestores, né, fazem grupo de 5 pessoas e aí você só sai dali depois que vender o consórcio. Então, assim, é uma exposição muito desgastante para o funcionário, né? É muito triste mesmo. A gente tem problema com ligação a todo o tempo do gestor, quando o pessoal está no home office também. A gente tem um problema muito sério também relacionado ao ranking, porque isso gera um constrangimento muito grande para as pessoas, né, para os funcionários ali, e acaba deixando um ambiente de trabalho totalmente desgastado. É muito triste mesmo. A gente sabe que a pressão do banco é muito grande, né? Hoje em dia, para você trabalhar em banco, você tem que atingir aquelas metas absurdas, né? Todo mundo acompanha o que a gente divulga nas nossas redes sociais, nossos materiais aqui do sindicato. E o Sérgio, que coordena aqui o coletivo de funcionários do Banco Itaú, ele acompanha de perto, né, essas denúncias. Sérgio, como que é? O que o gestor está fazendo no local de trabalho e por que ele vem fazendo isso com os trabalhadores? Então, Valesca, a gente, enquanto coordenador, a gente recebe todas as demandas, né, dos trabalhadores. E agora, quando a gente chega nesse patamar de fazer uma atividade, é porque já esgotou todas as possibilidades de negociação com o banco, com o RH. Então, assim, hoje, a situação do Banco Itaú é a nível nacional. Porque nós que participamos das reuniões de COI, né, que é a Comissão de Organização dos Empregados, e a gente percebe que é um problema nacional, não é só em São Paulo. Isso acontece no Rio de Janeiro, acontece em Belo Horizonte, acontece no Rio Grande do Sul, acontece em Pernambuco. Então, assim, é um problema que as pessoas, a cada reunião que a gente faz, os dirigentes dessas regiões trazem esses problemas que é muito semelhante, né? Então, o assédio moral hoje, que é o foco desse nosso bate-papo, desse momento bancário, é a postura dos gestores, é a exposição que ele coloca esses trabalhadores de constrangimento, em tom de ameaça, né? Então, pautado nas demandas dos trabalhadores, é que a gente tira as nossas atividades para chamar a atenção do banco e, obviamente, para a gente tentar uma solução o quanto antes, né? Então, Sérgio, a gente há muito tempo vem tentando conversar com o Banco Itaú sobre a questão das metas. E a gente tem dentro do Banco Itaú diversos programas
que são os programas das metas, né? A gente tem o Gera, tem... No final das contas é tudo o Gera, que a gente sabe, né? Mas o pessoal fala muito do Gera, do Evolui, do SQV, da Lista Vai. Conta pra gente como que funciona isso dentro do banco hoje, Mércia. Olha, o Gera é da onde tem as linhas, né, que você precisa tirar as produções. E dentro desse Gera são vários produtos, né? É consórcio, é crédito, é seguro, e dentro do seguro tem várias ramificações, que é o seguro de vida, é o seguro PET, é o seguro crediário, e cartão, débito automático, tudo isso entra ali dentro do Gera. E o SQV é quando acontece o cancelamento desse produto, né, o bancário ele é penalizado. Só que o que acontece? Parte de vários gestores incentivar o bancário, né, o funcionário, a fazer a troca desse produto, né, para poder conseguir bater a meta daquele mês. E esse SQV acaba prejudicando o bancário e depois ele toma medida administrativa. Então, assim, é um problema que vem de cima, sabe? E acaba prejudicando totalmente o bancário. E assim, a gente vê muita cobrança, como a gente está falando, mas a gente vê muito o banco, ele apresenta esses programas, estipula a meta, só que quando o trabalhador consegue atingir aquelas metas, ou chegar perto de atingir, o banco costuma mudar essas metas, né? Então ele muda a regra do jogo no meio do caminho. Isso prejudica muito os trabalhadores, né, Sérgio? E a gente já, há bastante tempo a gente vem falando para o banco que isso não é legal, né? Isso atrapalha a vida do trabalhador, ele se sente ameaçado, não é isso, Sérgio, que acontece? Com certeza, a todo momento é um tipo de assédio diferente, exposição de ranking, as reuniões em tom de ameaça. E a gente, enquanto coordenador, canaliza todas as denúncias no nosso e-mail, né? Então, chegam coisas assim que chega ao absurdo, né? Do que os gestores praticam nos locais de trabalho pela cobrança exagerada por metas. E a gente sabe que é muito triste isso, porque a gente tem muitos trabalhadores adoecendo, e a gente tem casos de trabalhadores que foram demitidos com atestado médico. Hoje, se a gente entrar dentro de uma agência digital, quase todos os funcionários sofrem de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, né, Mércia? Isso. E assim, eu acho que acaba normalizando, né? O trabalhador ele entra nesse esquema, nessa pressão, ele não sente que ele está sofrendo um assédio moral. Ele acha que é uma coisa normal, não é isso que acontece? É isso que acontece. É uma situação muito até inusitada que aconteceu. Eu estava no elevador, né, na época que eu ainda estava atuando como gerente, e dentro do elevador eu presenciei uma conversa de pessoas de agência diferente. Ele chegou e falou assim para a menina nova: e aí, você está gostando? Ela falou: tô gostando. Ele já começou a tomar remédio? Aí ela, como assim? Ele, logo você vai tomar remédio. Então, assim, é uma realidade muito triste. Normalizaram esse problema. Então, assim, é uma coisa que afeta não só o ambiente de trabalho, afeta dentro de casa também, né, com a família. Você fica inseguro sobre suas capacidades pessoais e profissionais. Então, é importante, Valesca, né, essas pessoas identificarem, né, que está sofrendo assédio e procurar o sindicato. E nos procurar, a gente denuncia, a gente está aqui para dar todo o apoio que vocês precisarem. Então, a Mércia está falando que a pessoa tem que identificar, porque o que a gente fala, né? Primeiro que tem que ter respeito. Faltou com respeito, você já está sofrendo um assédio. Além do respeito enquanto xingamentos, tem que ter respeito ao limite da pessoa, né, Sérgio? O banco não respeita esse limite, não é verdade isso? Exatamente, ele não respeita. Tem gestores que acham que eles mandam mais do que o presidente do banco, então fica muito difícil, né, lidar com uma situação dessa dentro do ambiente de trabalho, e que quando a pessoa adoece, o banco não tira ela só da sua vida profissional. Isso aí afeta a vida pessoal da pessoa. A gente presencia nos atendimentos. Teve uma ocasião que teve um rapaz muito jovem, com 27 anos, que veio amparado com a mãe, porque ele desenvolveu várias síndromes, e que ele não conseguia mais caminhar sozinho, passar em frente a uma agência bancária. Então, assim, o banco, quando ele tira
o trabalhador ele afasta o trabalhador, ele afasta também da vida pessoal, interfere muito isso, né? E outros problemas também, que não é só o assédio, né, que o banco vem praticando, né? A gente está com problemas também com a vigilância das agências de negócios, né? Então, o banco ele tirou todos os vigilantes das agências de negócios, e essas agências muitas vezes são elas estão em locais com muita probabilidade de assalto, sequestro, e nós, enquanto sindicato, encaminhou um ofício para o banco, né, Valesca? A Valesca produziu aí um documento e encaminhou para a direção do banco, exatamente para que volte os vigilantes nessas agências bancárias. Então, a questão dos vigilantes também tem outros fatores que influenciam para essa pressão do dia a dia. A questão dos vigilantes, a questão da terceirização, a questão da falta de funcionários nos locais de trabalho, fechamento de agência, né? Como que é esse funcionário do Itaú hoje? Como que ele consegue trabalhar com tudo isso acontecendo, Mércia? É um cenário de total insegurança, né? Você está ali, né, mexendo com dinheiro, o funcionário totalmente vulnerável a assalto, até agressão do próprio cliente, porque a gente tem relatos, recebe diariamente relatos, né, que às vezes passam a informação para o cliente não aceita e quer partir para agressão. É um cenário de total desamparo, né, desses funcionários. E assim, a gente fala em desamparo, mas é uma vergonha, né, Sérgio? Porque a gente está aí em frente ao Banco Itaú, um dos maiores bancos aí da América Latina, com lucro absurdamente alto, né? Então tem como fazer diferente. Tem que respeitar os trabalhadores, tem que contratar funcionário, né, Sérgio? E a gente tem um canal de negociação com o banco e a gente tenta, de todas as maneiras, atingir e atender as necessidades dos trabalhadores, mas parece que o banco não quer resolver por meio de negociação, né? O Sérgio, ele participa da mesa de negociação, ele pode dar para nós aqui um informe de mais ou menos tudo isso que a gente está falando, que a gente já colocou em mesa de negociação, né, Sérgio? Todos os problemas que chegam para a gente, a nível nacional, a gente se reúne periodicamente para discutir os problemas que os dirigentes sindicais vêm passando, e é muito triste quando a gente vê que o banco tem condições, né, numa automação bancária, por exemplo, onde ele vai eliminar postos de trabalho, onde ele vai substituir o trabalho do bancário por um sistema, por um software, né? Então, e o banco tem condições de realocar esses trabalhadores, né? Porque a gente sabe que dentro do banco tem setores assim estrangulados, né? E ele tem condição de fazer a realocação desses trabalhadores, né? Então, a gente precisa de uma consultoria de RH mais eficiente. A gente já levou esses problemas para o banco, né? Então, quando o banco apresenta uma terceirização, por exemplo, a primeira coisa é que o sindicato é completamente contra qualquer tipo de precarização do trabalho, né? Porque não é justo a pessoa ser obrigada a procurar uma realocação dentro do banco, né? Então, o banco tem condições de realocar todos esses trabalhadores para mantê-los aí dentro da empresa. Então, a gente está falando de negociação, Mércia, até onde a gente pode chegar com uma negociação, né? A gente fala, o banco tem como fazer diferente, e assim, como que a gente faz para que o banco faça diferente? A gente está aqui hoje para alertar os trabalhadores, como que os trabalhadores têm que fazer em relação a isso? Mas espera um pouquinho que a gente vai dar um intervalo e volta em seguida com a resposta. Então, voltamos do intervalo aqui, eu estava conversando com a Mércia, eu fiz uma pergunta, né, Mércia? Isso. Então, gente, olha, é bem importante, primeiro de tudo, vocês entenderem os seus direitos, nos procurar, né? A gente está aí na base todo dia, conversando com os bancários, nos procurem,
façam denúncias, vocês estão em um ambiente totalmente seguro, né? Essas denúncias, elas são sigilosas, então vocês não precisam se preocupar com exposição. E cabe ao banco, né, capacitar os gestores, e quando a gente fala gestores, a gente está falando de maneira institucional, tá? Vai do superintendente, né, porque começa de lá, depois do regional e passa para os gerentes gerais. Então, quando a gente fala gestores, a gente está criando essa cadeia desde de cima, né? E também, né, o banco criar um ambiente de trabalho seguro para essas pessoas, né? Punir exemplarmente as pessoas que praticam assédio. Então, aproveitar que você está falando sobre isso, dentro do banco a gente fala primeiro falar do institucional, que a gente fala muito o gestor faz isso, o gestor faz aquilo, como a Mércia colocou aqui, né? O problema é o banco, né? O sistema é a instituição, não o gestor. Se ele está praticando essas coisas dentro do local de trabalho, é porque ele está sendo obrigado e orientado a praticar, né? Então não adianta você sentar numa mesa de negociação, né, Sérgio, e o banco falar assim, olha, mas esse problema é pontual. Porque não é pontual. Não é possível que todos os gestores estejam praticando a mesma coisa, então não é um problema pontual. E assim, outra coisa que a gente tem que lembrar, Sérgio, que é legal você alertar o pessoal, é sobre o ombudsman do banco. Porque o banco ele passa para o funcionário, que ele tem um canal para o funcionário denunciar, que é um canal seguro, que vai resolver os problemas, que vai acolher o trabalhador, quando na realidade não é bem assim, né, Sérgio? Como que funciona esse canal do banco? Exatamente, é uma ferramenta que ele oferece para os trabalhadores, e quando o trabalhador vai utilizar essa ferramenta do ombudsman no intuito de minimizar algum problema, de tentar resolver um problema dentro do setor, ele acaba sendo identificado, né? Então, quando ele tenta fazer uma denúncia dentro do ombudsman, automaticamente ele é identificado e a denúncia parece que volta-se contra ele, né? Então, a gente orienta os trabalhadores a não utilizar a ferramenta do ombudsman e utilizar os meios de comunicação do sindicato. O sindicato tem um canal de denúncias onde de fato é sigiloso, onde de fato o sindicato preserva a identidade desses trabalhadores, e a gente, enquanto sindicato, enquanto entidade que representa esses trabalhadores, a gente tem condições, a gente tem um canal diretamente com o banco para tentar colocar essa denúncia ao contrário do que o ombudsman apresenta, né? Isso aí aparece muito nas reuniões da CCV, sabia? De trabalhadores que utilizaram... Sérgio, só um minutinho, explica o que é a CCV para as pessoas que estão assistindo. Ah, tá. A CCV é uma comissão de conciliação voluntária quando os trabalhadores saem da empresa, né, saem do banco, seja ele aposentado, seja ele desligado, ou seja pedido de demissão. O banco ele tem um canal de negociação que chama CCV, né, a Comissão de Conciliação Voluntária, onde negocia-se todos os pedidos aí, quando, ao invés de entrar na justiça, tem uma mesa de conciliação onde ele pode negociar todos esses pedidos. Então, nessa mesa aparece muito, né? Hoje, os pedidos de assédio moral vêm aumentando dentro da CCV, né? E também as reclamações do ombudsman, né? De que muitas vezes o trabalhador usa essa ferramenta e ele acaba sendo identificado pelo gestor e acaba aí sofrendo uma retaliação. Agora vamos vir para a nossa realidade hoje, do dia a dia. A questão do home office. Nós sabemos que o pessoal da agência digital, eles trabalham híbrido. Isso. Né? E é legal você falar agora para as pessoas que estão em casa, como que é esse trabalho. Hoje a gente tem o Teams, a gente já recebeu denúncia de trabalhadores que foram desligados pelo Teams, né? Então acabou o contato humano, até isso acabou dentro do banco, isso é uma outra forma de pressão, né?
para o trabalhador. Como que é essa realidade desse trabalhador que trabalha em casa? Essa questão de ele ter um canal de denúncia, dele trabalhar pelo Teams, dele ter esse contato, né? Como que é a realidade dessa cobrança de metas, por exemplo? Como que é? É uma cobrança totalmente desenfreada, né? A todo tempo mensagens, e não só limita mensagens pelo Teams, tá? Ligação também de gestores. Eles acabam ligando para o celular pessoal do funcionário, a gente tem denúncia, tá? E cobrança a todo tempo. Se a pessoa sai para ir no banheiro, tem mensagem onde que você está, né? Por que você não está online? Porque eles têm um acompanhamento, né? Para ver ali os funcionários que estão online e que não estão. Então, se você sai no banheiro, demora um pouco, já tá onde é que você está, o que você está fazendo. Então, assim, tem essa questão também do desligamento, né? Na época que eu estava na agência, eu presenciei, né, essas ações no Teams. Simplesmente a pessoa logava, eles falavam, ó, a partir de agora a gente está encerrando o seu contrato. E assim, totalmente desumano, não tem um contato mais com a pessoa para poder até dar uma palavra mesmo assim de conforto. E nem a gente que está ali com aquela pessoa tem a possibilidade de se despedir, né? Que depois fazem uma reunião e falam, olha, o seu coleguinha ali foi desligado. Então, assim, é muito triste. Isso para o banco, né, uma instituição tão grande que está aí há anos e anos no mercado, de fato uma vergonha. E assim, Mércia e Sérgio, agora eu vou jogar a bola para o Sérgio. O Itaú inventou a demissão, ela está falando, a gente está falando de desligamento. A demissão humanizada, Sérgio, conta, porque isso é uma piada, conta para as pessoas o que é essa demissão humanizada. Demissão humanizada, Valesca, Mércia e quem está aí nos assistindo, é um jeito que o banco, como que eu vou explicar? É um jeito que o banco arrumou para dizer que ele vai ser desligado daqui a 3 meses. Então, assim, ao invés da pessoa trabalhar normalmente, a pessoa acaba, como é que fala, sendo desestabilizada, né? Porque quando o banco chega e fala assim, olha, Sérgio, Mércia, Valesca, vocês vão ser desligados dia 15 de agosto. Então, a partir daí, você procura aí se virar, arrumar uma vaga. Então, assim, isso aí tira a pessoa do eixo, né? Então, é completamente fora de propósito essa demissão humanizada que o banco, um tempo atrás, aí, implementou para os trabalhadores, né? A princípio, o banco colocou que era apenas para pessoas já aposentadas, pessoas que já estavam terminando um ciclo dentro do banco, só que isso se estendeu aí não só para essas pessoas, mas para os trabalhadores como um todo. E é a tristeza, né? Que de humanizado. Primeiro que a demissão não é humanizada, é uma situação difícil. Eles usam humanizada para poder quebrar um pouco e dizer aquela história, o Itaú é a melhor empresa para trabalhar, né? E assim, outra coisa que eu queria que você falasse também, que o pessoal passa bastante para a gente, é essa questão o diálogo que não se tem com o gestor. Porque eles têm mania de fazer aquelas reuniões, né, para dar o feedback, para dizer como que as pessoas estão trabalhando ali, e a gente sabe que aí eles perguntam a opinião dos trabalhadores, e quem dá a opinião acaba sendo penalizado. Então isso é muito falso dentro do banco, e a gente vê as pessoas sofrerem muito com isso, porque eles querem falar o que pensam, o que acham, ajudar mesmo a mudar um produto que não está conseguindo atingir, né, bater a meta, só que eles não têm esse espaço, eles tentam mostrar que existe esse espaço, mas a gente sabe que não existe, não é, Mércia? Não existe, né? Alguns gestores, que a gente não pode falar que são todos, né? Mas a grande maioria não dá essa abertura para o funcionário falar. Se falar, sofre retaliação, exclusão. Então a gente sabe que existe. E é a questão de pregar uma coisa que não existe. O Itaú ultimamente está pregando muito isso nas redes sociais. Você entra no LinkedIn e vê lá, né, vários prêmios, várias coisas, melhor empresa para se trabalhar. E não é isso que está acontecendo, né? A gente está vendo um ambiente de trabalho hostil, com pessoas doentes. Então, assim, se tem um ambiente de trabalho que as pessoas estão totalmente vulneráveis e se as pessoas estão doentes, então não é a melhor empresa para trabalhar. É uma realidade triste e cruel, né? E assim, a gente está aqui para falar do Itaú.
tamanho do Banco Itaú, né? E como a gente disse, poderia ser de outra maneira. E assim, dizer que a gente precisa mudar essa realidade. Eu acho que a gente só vai conseguir mudar se o trabalhador confiar no sindicato, trazer para a gente o que vem acontecendo nos locais de trabalho e junto a gente conseguir mudar toda essa realidade. Uma coisa importante de falar, que a gente falou da questão do pessoal que está trabalhando em casa, um outro problema que a gente tem muito grande é que se a pessoa sofre um acidente na casa dela, ali onde ela está trabalhando, não é considerado um acidente de trabalho. Então esse é um outro problema que a gente enfrenta. Também lembrar que nós temos um acordo coletivo de jornada para os funcionários de agência digital. E se esse acordo não está sendo respeitado, tem que trazer para o sindicato. Porque a gente recebe muita denúncia de que a pessoa fica mais tempo do que deve, logada, né? Ou nos meios de comunicação diferentes, no computador, tudo. Ela tem que ter uma pausa, tem que ter um descanso. E a gente sabe que em alguns locais isso não está sendo respeitado. Então, assim, dizer que a gente está aqui para estar alertando os trabalhadores, para estar recebendo as denúncias e junto tá mudando essa realidade. Agradecer a presença de vocês dois, foi muito legal a gente bater esse papo aqui. Então eu agradeço você, Sérgio. Obrigado. Obrigado, Valesca. Obrigado, Mércia. É sempre um prazer estar aqui dialogando com os telespectadores e mostrado que a realidade hoje do Banco Itaú. Obrigada, Mércia. Obrigada, Valesca. Obrigado, Sérgio. Foi um bate-papo muito enriquecedor. E para você que está em casa, gente, é muito importante, vou deixar aqui um recado para vocês. Se sindicalizem, tá? É muito importante a gente fortalecer essa causa, porque a gente só tem força realmente para ir para a mesa de negociação, para mudar essa realidade, se a gente tiver, né, o apoio de vocês. Então, é muito importante vocês se sindicalizar, tá? Então, agradecer você que está assistindo em casa. Lembrar mais uma vez que nós temos um canal de denúncia no sindicato para estar denunciando qualquer tipo de pressão, para estar denunciando assédio moral e outros problemas nos locais de trabalho. É um canal seguro, sigiloso, você pode confiar e está passando para a gente poder resolver os problemas. Falar também para o Banco Itaú que nós estamos abertos a negociações, a gente sempre apostou na mesa de negociação a todo momento, tem como a gente chegar numa realidade diferente do que é que está acontecendo no dia a dia. Acesse as redes sociais do sindicato, se sindicalize, como a Mércia falou, que é muito importante, e até a próxima.